casa. A tua casa, Senhor, que não é feita de tijolos, mas é feita de sangue e de almas regeneradas. Nos ajuda nessa noite a nos aproximarmos de Ti em mansidão, em humildade, para que possamos receber de Ti, Senhor, o alimento espiritual que tanto necessitamos, para que possamos perseverar na jornada que nos foi proposta. Livra-nos da tentação de olhar para trás, Senhor, pois já sabemos o que acontece. Temos o exemplo da mulher de Ló. Livra-nos, Senhor, da tentação de viver uma vida buscando a autossatisfação, pois nós já vimos que essas pessoas terão um destino extremamente doloroso, Senhor. Ó Senhor Jesus, que a Tua graça maravilhosa abunde soberanamente nessa noite nas nossas vidas e nos faça enxergar o que precisamos ver, nos faça ouvir o que precisamos ouvir, entender o que devemos entender e nos concede força para praticar, para que possamos viver de modo digno do Evangelho que fomos alcançados. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. O título da nossa mensagem de hoje é Paralisia Espiritual. Lucas capítulo 5, nós paramos no versículo 23. Eu gostaria de fazer uma releitura, se vocês me permitirem, de todo o capítulo, de toda essa sessão da cura do paralítico de Cafarnaum. Mas nós vamos dar partida do nosso estudo a partir do versículo 23. Ora, aconteceu, Lucas 5:17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achando-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E vieram então os homens, trazendo em um leito paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: O que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? E é baseado, irmãos, nessa passagem aqui que eu gostaria de falar com vocês acerca de um tema que tem se tornado cada vez mais comum e que se tornou extremamente visível no nosso período de pandemia. Era algo que se falava antes mesmo desse período de pandemia. No meio teológico é conhecido como ateísmo funcional ou ateísmo cristão. É uma ideia que não é nova. Ela surgiu com teólogos do passado que defendiam a ideia de que, de fato, os ensinamentos de Cristo, eles são muito bons para a sociedade. Então, Cristo nos ensina a perdoar, Cristo nos ensina a ajudar o próximo. E então, esses ensinamentos, do ponto de vista moral, eles devem ser seguidos.
mas tudo aquilo que se diz respeito à divindade de Cristo e a sua volta, a nossa submissão total e suficiente à palavra de Deus, isso deve ser colocado de lado, pois não tem lugar na nossa sociedade moderna. Coisas como, eu não permito que a mulher ensine, ou Jesus está voltando a qualquer momento, até mesmo a ideia do inferno é uma ideia que as pessoas hoje em dia elas rejeitam por completo. Pois aquele que tem medo de ir para o inferno, irmãos, ele está extremamente motivado a não temer as coisas do mundo. Uma vez que nós sabemos, como disse Jesus a um paralítico que havia 38 anos, estava paralítico, ele disse para aquele homem, olha, cuidado, porque pode suceder algo ainda pior. Então nós precisamos refletir, irmãos. Será que nós de fato somos cristãos ou nós somos ateus disfarçados de cristão? E para que isso fique mais claro, eu até escrevi aqui uma frasezinha. O que é o ateu cristão, ou o ateísmo funcional? É aquelas pessoas que dizem acreditar em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Eu tenho certeza que muitos de vocês se identificaram com o que eu falei aqui. Muitos de vocês têm feito isso. A gente diz que acredita em Deus, amém? Amém. Tem alguém aqui que não acredita em Deus? Você não acredita em Deus, então você entrou no lugar errado. Mas você diz que acredita em Deus, mas e na hora de pagar a conta? Você acredita em Deus? E na hora de ficar doente, ou na hora de correr o risco de pegar ou contrair alguma doença, você continua acreditando em Deus? E na hora de uma perda, seja ela material, seja ela emocional, e na hora dos sofrimentos, você acredita em Deus? Você acredita naquilo que foi dito na palavra de Deus? Então nós vemos que a quantidade de ateus cristãos é muito grande. E essa é a realidade dos fariseus. Os fariseus, irmãos, eram um grupo que surgiu de maneira muito bonita. Ele surge na época em que o povo de Deus estava cativo na Babilônia, e logo depois, e o próprio nome fariseu significa separado. Então era um grupo de judeus que se uniram, e dizem que o primeiro dos fariseus teria sido Esdras. Olha que referência positiva. E eles se uniram com a ideia de que existia uma série de pessoas que não estavam mais buscando obedecer ao Deus de Israel, que haviam se contaminado com a cultura e a influência da Babilônia durante os anos que ficaram cativos lá. Então esses fariseus, eles tinham como proposta conhecer a palavra de Deus a fundo e praticá-la. Daí o nome fariseu, que significa separado. Mas os anos se passaram e os fariseus, eles foram se transformando em um grupo de pessoas que não mais se preocupava e se ocupava em conhecer e obedecer a lei, mas ele se preocupava muito mais em adequar a palavra de Deus à sociedade. É o que a gente tem visto nos nossos dias. Qual é o papel dos pastores hoje em dia? O papel dos pastores e aí, o que é que as pessoas estão vivendo? Qual é o sofrimento delas? Qual é a cena política do nosso país? Então eu vou fazer uma pregação seguindo esse caminho. Não, o nosso papel não é esse. O nosso papel é muito claro na Bíblia, é pregar o Evangelho anunciando que Jesus Cristo está voltando. O nosso papel não é preparar as pessoas para terem uma melhor vida aqui na terra, mas preparar aqueles que irão morar no céu. E anunciar condenação àqueles que não estão indo para lá. Esse é o nosso papel. É um papel que nunca foi mudado. Mas infelizmente as pessoas têm sido influenciadas por toda a sorte de doutrina. E é muito fácil a gente se transformar no fariseu, é muito fácil a gente se transformar num ateu cristão.
E esse nome, né, paralisia espiritual, na nossa pregação, é justamente isso. O que é uma pessoa que está paralítica? É uma pessoa que não consegue se locomover. Ele não consegue mais se locomover. Ele não consegue mais ir onde ele deve ir. Ele está paralisado. E aqui nós vamos ver que o grande problema não é a paralisia física. Porque para a paralisia física existem várias consolações, por assim dizer. Você pode ser curado, como aqui nós vamos ver. Você pode ter uma cadeira de roda, alguém pode te ajudar, como foi o caso desse paralítico aqui, e te conduzir. Mas para a paralisia espiritual, irmãos, não tem cura. Não nesse mundo. Somente por meio da regeneração. Somente por um encontro pessoal com Jesus. É que uma pessoa que está paralítica espiritualmente pode ser renovada. E era o caso dos fariseus. Jesus então, ele diz aqui no versículo 23, qual é mais fácil? Qual é mais fácil? Curar um paralítico físico ou curar um paralítico espiritual? O que é mais fácil? Para as pessoas, para os ateus cristãos, o mais difícil é a cura física, que é tudo que eles querem. Então, se você pegar uma pessoa que está no hospital, se você for para a ala de um hospital onde estão pacientes em estado terminal, essas pessoas elas querem mais tempo de vida. Mas é assustador se você for perguntar a essas pessoas para que elas querem mais tempo de vida. Dificilmente alguém vai dizer que é para viver para a glória de Deus. A probabilidade de que essa frase seja dita é quase zero. A maioria das pessoas vão dizer coisas como: ah, eu queria passar mais tempo com a minha família. Ah, eu queria visitar determinados lugares que eu ainda não visitei. Eu queria fazer determinadas coisas que eu ainda não fiz. A minha vida foi muito curta. Perceba, as pessoas elas vivem como se Deus não existisse. E o mais assustador, os cristãos vivem como se Deus não existisse. Muitas pessoas deixam de frequentar a igreja, achando que Deus não está na casa delas, condenando-as por não ir à igreja. Ah, mas eu não consigo ir. Como assim você não consegue ir? Deus está na sua casa. Ele pode te ajudar a ir. Então, nós temos, irmãos, que constantemente ser provocados a esse tipo de questionamento. Onde está o nosso coração? E aqui ele diz: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Olha o propósito do milagre de Jesus. Jesus cura esse paralítico, irmãos, não simplesmente para que aquele homem tivesse uma vida melhor. Ah, agora ele ia poder andar, agora ele ia poder correr, agora ele ia poder trabalhar. Não, aquele homem já estava satisfeito, ele tinha sido regenerado. A semelhança de Simeão, que pegou Jesus bebê e disse: Senhor, agora pode despedir a minha alma, eu já posso morrer em paz. Esse homem já podia morrer em paz, ele estava salvo. Se ele morresse, ele ia para o céu. Então Jesus ele cura esse homem aqui para mostrar o seu poder no mundo espiritual. E para mostrar como os fariseus eles estavam tendo uma visão equivocada de Deus. Jesus já havia dito, e Jesus vai dizer isso mais adiante para o grupo que anda ladeado com os fariseus, que são os saduceus. E ele diz aos saduceus: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Os fariseus, Jesus diz: vocês são sepulcros caiados. Vocês têm uma beleza externa, mas por dentro vocês estão mortos e fétidos. E aqui Jesus então, ele diz: mas para que saibais. Perceba, não é um milagre qualquer. É um milagre que tem como propósito mostrar para essas pessoas o poder de Jesus de perdoar pecados. Disse o paralítico: eu te ordeno. Eu te ordeno. Jesus é rei, Jesus não pede, Jesus ordena. Obedece
quem tem juízo. Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E perceba, as ordens de Jesus sempre são completas. Jesus não disse, olhe, levanta e faz o que você quiser. Não, levanta e vai para a sua casa. Você agora é uma testemunha viva do que o Pai veio fazer por meio do Filho. Perceba, Jesus ele já traçou um caminho para mim e para você. A pergunta é, nós estamos andando nesse caminho? Ou nós estamos desviados? Isso que significa desviado? Às vezes você fala para uma pessoa que está fora da igreja, ou que está vivendo em pecado, ô meu irmão, você está desviado. Desviado é o diabo, não, desviado é você, que está fora do propósito de Deus. O propósito de Deus é que você seja santo. O propósito de Deus é que você tenha amor. O propósito de Deus é que você perdoe. O propósito de Deus é que você viva uma vida de acordo com aquilo que Ele determinou. E se você não está vivendo isso, você está desviado. E um desviado nunca vai chegar no lugar certo. Então ele diz, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Esse paralítico obedeceu. Olha que coisa. Pega o teu leito e vai para a sua casa. Jesus dá essa ordem porque muito provavelmente esse homem queria ficar com Jesus, como aquele endemoniado que foi curado. O endemoniado de Gadara, que queria seguir Jesus. E Jesus, não, volta para sua casa. Cada um tem um propósito. Aquele homem iria preparar. Jesus vai voltar àquela região de Gadara. E é lá que Jesus vai operar aquele milagre da multiplicação de pães e peixes. Quando aquele homem, milhares de pessoas vieram ouvir o ensino de Jesus quando Jesus esteve lá em outra oportunidade. Então aqui ele diz, versículo 25, imediatamente se levantou. Imediatamente. Olha que coisa. Imediatamente. O que Jesus tem a fazer na sua vida, irmãos, é hoje. É agora. Não é amanhã. Amanhã é uma possibilidade. Imediatamente se levantou diante deles. E tomando o leito, em que permanecera deitado. Olha que coisa significante. O leito em que ele permanecia deitado. Ele só conhecia aquilo. Ele ficava ali dia e noite. Era assim que um paralítico vivia na época de Jesus. Não se tinha a tecnologia que se tem hoje, que as pessoas com dificuldade de locomoção têm uma série, de mecanismos que facilitam a sua vida. Na época de Jesus não era assim. Havia uma limitação muito grande para as pessoas paralíticas. Tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Olha que coisa. Glorificando a Deus. Olha a diferença desse paralítico para aquele leproso anterior. O leproso, a primeira coisa que fez depois foi curado, foi desobedecer. O paralítico não só obedeceu, mas glorificou a Deus por meio da sua obediência. Perceba que a melhor forma de glorificar a Deus é a nossa obediência. Tem gente que acha que glorificar a Deus é vir para a igreja e dizer glória, 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 glória a Deus. Não, isso não é glorificar a Deus. Isso muitas vezes é loucura ou escárnio. Glorificar a Deus é viver uma vida de obediência. Isso glorifica a Deus. A pessoa olha para você, vê você vivendo uma vida diferenciada e diz, rapaz, essa pessoa acredita em Deus. Olha como ele vive. Versículo 26, todos ficaram atônitos, todos ficaram surpresos, davam glória a Deus e possuídos de temor. Olha como o temor é algo positivo quando relacionado a Deus. Nós não devemos temer as doenças, nós não devemos temer escassez, nós devemos temer a Deus. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quem dera, irmãos, nós tivéssemos esse temor santo ao fazer as nossas escolhas.
Por que você acha que José fugiu da mulher de Potifar? Porque ele temia a Deus. Então, o temor a Deus é como um freio na vida dos verdadeiros cristãos, para que eles não venham a se desviar do caminho. Davi disse: eu guardei os teus mandamentos no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti, Senhor. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígio. Hoje vimos prodígios, plural. Passadas essas coisas, saindo, olha que Jesus estava dentro de uma casa, provavelmente a casa de Pedro, segundo alguns estudiosos conjecturam, e ele sai. Jesus andava comumente pelos lugares e viu um publicano. Publicano, você sabe o que é um publicano? Publicano era uma pessoa que cobrava os impostos para o Império Romano. João Batista já havia dito que não era pecado ser publicano, mas os judeus, principalmente os fariseus, os líderes religiosos, execravam os publicanos e diziam que os publicanos eram pecadores porque eles trabalhavam para os gentios. Agora vejam, os fariseus faziam coisa pior, mas diziam que os publicanos é que não prestavam. Realmente, irmãos, a maioria dos publicanos eram pessoas corruptas, porque não havia fiscalização. Então não havia uma taxa expressa, você cobrava, e normalmente essas pessoas cobravam a mais. O exemplo disso é Zaqueu. Ele assume que fazia isso, era uma prática comum entre os publicanos, mas isso não quer dizer que todos os publicanos eram corruptos. Muito provavelmente Mateus era um publicano honesto. Como lá em João, lá já no começo do Evangelho, João Batista diz aos publicanos que foram até ele: olha, vocês publicanos, cobrem aquilo que é justo. Porque o fato de você publicano, você tinha direito a uma porcentagem daquilo que você cobrava. Mas, por não haver fiscalização, como eu disse a vocês, eles cobravam a mais dessa porcentagem ilícita, e aí eles cobravam algo ilícito. Isso para Deus sim é pecado. Então ele vai lá e ele vê Mateus, e aqui é chamado pelo seu nome judeu, que é Levi, assentado na coletoria. Era uma espécie, de mesa que ficava na rua mesmo, onde se cobrava. Era como a nossa alfândega hoje, onde se passam as mercadorias e elas são taxadas. Assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. E eu queria parar aqui, porque aqui nós estamos vendo uma cura da paralisia espiritual. Se você prestar atenção, irmãos, no Evangelho, Jesus sempre faz milagres para evidenciar os seus ensinos. Então Jesus cura esse paralítico para mostrar o que ele fez na vida desse publicano. Mais uma vez, viu o publicano. Levi estava como? Qual era a posição dele? Qual a posição que ele estava? Assentado. Como se tivesse paralisado. Jesus então vai operar cura na vida desse homem. Mas antes, irmãos, da gente operar cura, a gente tem que saber quais são os sintomas da doença. E eu gostaria que vocês abrissem, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, a gente podia abrir os outros evangelhos, essa passagem é muito conhecida, é a passagem que conta a parábola, Lucas capítulo de número 8, capítulo de número 8, é a parábola do semeador. O que faz uma pessoa ser paralítico espiritualmente? O paralítico espiritualmente, irmãos, é a semente que cai no meio de espinhos. Esse é o paralítico espiritual. Ele diz que ele acredita em Deus, mas ele vive como se Deus não existisse. Por quê? Vejamos, olha o que está escrito aqui. Versículo de número 14.
Lucas 8,14. Nós vamos identificar aqui, irmãos, 3 sintomas da paralisia espiritual. E eu quero que vocês façam uma anamnese pessoal. Vocês vão se autoexaminar nessa noite, para ver se vocês têm algum desses sintomas. Depois a gente vai falar do remédio, se Deus permitir. Primeiro, diz o Senhor Jesus, o que caiu entre os espinhos são os que ouviram. Eles ouviram. Quantas pessoas têm ouvido pregações e pregações bíblicas? Nós temos assistido nos nossos dias um crescimento quantitativo de pessoas que dizem acreditar em teologias corretas. A teologia reformada, que é a mais próxima daquilo que a gente conhece como teologia bíblica, ela tem crescido bastante no nosso país. Muitas pessoas têm se interessado a ponto de se multiplicarem as universidades de teologia reformada e cursos que são vendidos cada vez mais caros pela internet. Então há um interesse muito grande no meio daqueles que se dizem evangélicos conhecerem um pouco mais daquilo que a Bíblia tem a nos ensinar. Mas isso não significa que essas pessoas acreditam em Deus, irmãos. Porque eu vou dizer algo para vocês. José falou aqui para a gente recentemente, nos ensinando em Apocalipse 12. Se tem alguém que conhece a Deus de perto, é Satanás. O nome de Satanás, originariamente, era Lúcifer, que significa estrela da manhã. Imagine, estava muito perto de Deus, mas ele desobedeceu. Se tem alguém que estava perto de Deus, era Adão. Na viração do dia, Adão usufruía da companhia do próprio Deus. Olha que coisa. Mas ele desobedeceu. Então, quantos estão nas igrejas hoje? Igrejas, como eu disse a vocês, que podem até pregar a teologia correta, mas essas pessoas, elas estariam da mesma forma num centro espírita, num centro de umbanda, num centro, de quimbanda, numa igreja católica, ou até mesmo numa palestra motivacional. Elas estariam do mesmo jeito que estão nas igrejas evangélicas hoje. Mortas espiritualmente, paralíticas. Qual o grande problema da paralisia, irmãos? Você não segue a Jesus. E se você não segue a Jesus, você não vai para o céu. Então aqui ele diz, olhe, versículo 14 de Lucas 8, 14. Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram. E no decorrer dos dias, olha que coisa, vai se passando os dias. Vai se passando os dias. Por quê, irmão? Vamos imaginar que você entrou na igreja, tem uma semana, tem 2 semanas. Irmãos, ninguém vai cobrar que você dê fruto 2 semanas depois da sua conversão, 1 mês depois da sua conversão. Mas deixa eu lhe dizer, se você tem 6 meses, 1 ano que você é evangélico, já tem que dar algum tipo de fruto. É necessário que já seja visto algum tipo de mudança na sua vida. O próprio Senhor Jesus conta outra parábola e ele diz o seguinte, olhe, o vinicultor, a parábola da vinha e do vinicultor que vocês conhecem, o dono diz, olha, já tem 3 anos aqui, que essa figueira está aqui no meio da minha vinha e ela não dá fruto. Eu vou cortar ela, vou jogar ela fora. Aí o vinicultor que cuidava, ele diz, dá mais 1 ano. Dá mais 1 ano. Eu vou adubar, eu vou colocar, vou regar. E daqui a 1 ano a gente volta e realmente os ramos que não estiverem dando frutos, aí a gente corta e lança fora. Na carta ao Apocalipse nós vamos ver, uma das igrejas recebe essa carta e é dito, dei-lhe tempo, é a igreja de Tiatira, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Se você for ver, Isaías e Jeremias, eles profetizaram
antes do cativeiro babilônico. Quanto tempo o Senhor deu aquele povo para se arrepender. Tem 2 lugares aqui, mais 3 aqui atrás, né? Os lugares vão se multiplicando. Pode ficar na frente aí. Então é importante que a gente aproveite as oportunidades, irmãos. Deixa eu lhe dizer quantas vezes você já ouviu determinadas afirmações da parte do Senhor, que quando você está no culto, aquela palavra entra e você diz, rapaz, é isso mesmo, meu Deus. E aí você sai do culto, parece que você não ouviu nada. Isso é algo que tem que trazer muita preocupação, porque isso significa que você está perdendo a sensibilidade espiritual. Como dizia Spurgeon, o mesmo fogo que amolece a cera, endurece o barro. Então aqui ele diz, olha, caiu entre espinhos, são as que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados. Olha a ideia, o espinho, ele cresce mais rápido do que, no caso aqui, é o trigo. Então ele sufoca, e ele não permite que aquela semente cresça e frutifique. Ela até nasce até o broto, mas o fato do espinho sufocar, ela não tem como crescer e germinar e dar frutos. E o Senhor Jesus aqui, ele é cirúrgico. Ele diz o seguinte, olha o que acontece, eles estão sufocados com os cuidados. Olha, normalmente a gente olha essa palavra sempre do ponto de vista positivo, né? Fulano é uma pessoa tão cuidadosa. Fulano é uma pessoa assim, que tem muito cuidado com as coisas. Cuidado com cuidado. Porque existem cuidados que são perigosos. Aquelas pessoas que têm mais cuidado consigo mesmas do que com Deus. Perceba que são os cuidados exagerados. Quantas pessoas têm se tornado assim, irmãos? São pessoas extremamente racionalistas. Tudo para elas é na ponta do lápis. A fé delas é uma fé matemática. Não, eu vou fazer isso porque assim eu faço assim e assim eu faço assim. É por isso que eu preguei aos irmãos antes sobre o ministério. A gente passou aqui 2 semanas falando sobre o serviço cristão. Porque às vezes como é que se administra uma igreja? A gente administra uma igreja como uma empresa, só se você estiver levando o povo para o inferno. Igreja não é empresa. Igreja é a casa de Deus. A igreja tem dono, é Jesus. A igreja não tem trabalhadores, a igreja tem escravos. E você devia se sentir privilegiado em ser escravo de Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com os conceitos que a nossa sociedade nos impõe. E olha que coisa extremamente interessante. Jesus não colocou espinhos aqui, irmão, de maneira aleatória. Nada na Bíblia é aleatório. Vocês sabem que antes... Vamos lá para Gênesis. Quem sabe onde fica Gênesis? Amém? Gênesis fica onde? No Novo ou no Velho? Quando Deus criou a terra, irmãos, ela dava frutos. Não foi assim que o Senhor criou a terra? Olha que coisa linda. Se tem algo que nos faz assim, nos encher de fé, é contemplar a criação de Deus. Antes mesmo de Deus criar o homem, Deus criou o ambiente para que o homem fosse colocado e que ele vivesse bem. Deus se preocupava com o bem-estar do homem. E olha que coisa interessante. Versículo de número 20. Não, perdão.
capítulo 1 de Gênesis, a partir do versículo de número 10. A porção seca chamou Deus de terra e o ajuntamento das águas de mares, e viu Deus que era bom. E disse, produza a terra relva. O que é a relva, irmãos? A relva é o que a gente conhece. Se você for agricultor, por exemplo, em Bodocó, e você tiver uma criação de jeques e jumentos, né? Então você vai precisar de relva. Relva é a famosa, né? O pasto que os animais comem, se alimentam, ficam fortes, os cavalos, né? Então aqui, ó, relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas. Ó, as árvores frutíferas, ó, o ambiente, é um jardim. Nesse jardim, irmãos, não tinha espinhos. Você não vai ver espinho aqui, você vai ver frutos. Você vai ver coisas boas. Agora, depois que o pecado entra, vamos ver? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins no oriente para guardar o jardim do Éden, refugir de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Perdão, versículos anteriores, versículo 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, olha que coisa, você, homem, você tem que cuidar da sua esposa, se você é casado, amém? Mas você não tem que cuidar dela mais do que você cuida de Deus. E aí? Como é que vai ser isso? A gente tem vivido a época da familiolatria, a idolatria da família. A família nasceu no coração de Deus, correto, a família de Deus. Porque tem a família que não é de Deus. E pode ser seus parentes. Ló era crente, amém? A mulher dele não. Aqui ele diz, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes. Olha, Adão, eu ordenei você não comer. Qual era o papel de Adão? Repreender Eva, orar por ela. O sacerdote do lar faz isso. Maldita é a terra por tua causa. Agora a terra é amaldiçoada. E esses espinhos começam a nascer. Em fadigas obterá dela sustento, porque antes era só estender a mão e pegar o fruto. Deus cuidava do seu povo. Obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. O que é? Espinhos. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. Então, aqui, irmãos, nós vamos ver porque o lavrador, ele tem que lavrar a terra antes de plantar, justamente por conta disso. Porque é muito comum que a terra ela fique com ervas daninhas. E antes de você jogar semente, você tem que limpar a terra. Porque se essa semente cair no meio de ervas daninhas, essa semente não vai frutificar. Você perde a semente. Então é preciso arar a terra antes do plantio. Eu não sei se vocês já viram o pessoal fazendo o que a gente chama de capinar. O que é aquilo? Tirar isso, as ervas daninhas. Agora, voltando agora para o nosso texto de Lucas, eu quis mostrar a vocês por que Jesus fala sobre isso. Porque é justamente as preocupações que o mundo impõe a nós. Cuidados excessivos. Quantas pessoas ficam sem dormir por conta de cuidados excessivos? Ah, o que é que minha família vai comer esse mês? Meu filho, esse mês. A gente ainda está no começo do mês. Comeu hoje. Comeu e como comeu. Viu? Bateu legal. Então, meu filho, descanse. Mas, pastor, é porque só tem comida para 10 dias.
Digo, você tem comida para 10 dias e já está preocupado. Oh, Deus. Os cuidados. É tanto cuidado. Olha, irmão, se tem algo que foi revelado, esse negócio do Covid. É tanto cuidado. Não se aproxime! Não toque! Não sei! Álcool! Calma! Oh, Jesus! Eu sei que você tem que ser prudente, mas cuidado, porque a prudência excessiva é pecado. Prudência excessiva é falta de confiança em Deus. Então aqui ele diz os cuidados. Primeira coisa que causa paralisia, os cuidados com as coisas do mundo. Eu até queria fazer mais por Deus, mas eu estou tendo que cuidar da minha família, sabe como é, né? Filho pequeno. Não, eu não sei não como é. Minhas filhas cresceram na igreja, elas iam para a igreja de carrinho, de bebê. Eu não sei como é isso aí, qual é a desculpa? Então não tem desculpa, irmãos, tem falta de fé. Olha, irmãos, deixa eu lhe dizer algo. Talvez você não tenha ouvido. Vai doer. Viver dói. Quem se lembra aqui do seu nascimento? Ninguém, nem eu. Mas quando você nasceu, eu te garanto que você chorou. Verdade. Sabe por que o bebê chora, meu filho? Porque sabe que está vindo pela frente. Vai doer, meu filho. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. É melhor sofrer fazendo a vontade de Deus do que sofrer por não fazer a vontade de Deus. Como a gente vai ver mais adiante. A gente vai ver um homem rico. Em Lucas, capítulo 18, se eu não me engano. Um jovem rico. Que ele vai lá e, e Jesus dá uma ordem e ele desobedece. Mas ele fica triste. Ô meu filho, era melhor ele ficar triste dando o dinheiro dele e obedecendo. Então vai doer. Não se iluda, irmãos, os ímpios também têm tristezas, infelicidade. Ímpio também passa por lutas. É claro que são lutas diferentes. Mas a gente tem a consolação do Espírito. Então a gente tem que ser um povo que vive de acordo com essa consolação e com esse poder. E vive em nós. Parece que o Espírito Santo não vive na gente. Você quer sabedoria? Peça a Deus. Às vezes eu vejo gente assim, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. É mesmo, você orou. Porque você está me dizendo que você passou a noite toda em oração, em jejum, e Deus não te deu a direção correta? Impossível. É impossível. Porque a Bíblia não mente. Se você precisa de sabedoria, você pede a Deus e Ele dá. Liberalmente. Eu precisei de sabedoria ontem à noite para fazer uma escolha. E agora de manhã eu preciso de outra. Será que Deus vai reclamar? Não, Ele acha bom. Diferente de muitos pais que se sentem incomodados com a presença dos seus filhos. Eu não sinto não. Às vezes as meninas vêm, meu pai, deixa eu ficar aqui com você. Eu venha. Coisa boa. E caiu entre os espinhos. No decorrer dos dias elas foram focadas com os cuidados. Cuidados. Esse evangelho de Lucas. Eu estou usando o evangelho de Lucas como parâmetro para que a gente estruture bem na nossa mente. Olha que coisa, nesse mesmo evangelho, Lucas descreve um sermão de Jesus, onde ele diz para uma multidão que seguia ele, olha, vocês não acreditam em mim. Você já imaginou? Então o primeiro a pregar contra o cristianismo ateu foi quem? Jesus. Vamos lá em Lucas 14? Rapaz, pastor, não sei não, viu? De quem foi tirar esse negócio? Eu estava tão bem aqui no meu cristianismo ateu, achando que eu era crente. Agora eu vou para casa sabendo que eu sou ateu. Não, meu irmão, você não vai para casa desse jeito não. Você vai se converter hoje aqui, em nome de Jesus. Senão Paulinho fecha essa porta e ninguém sai. Nem ele.
Olha que coisa interessante, irmãos. Como é que está na sua Bíblia? Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam. Era todo mundo crente? Não, meu filho, falcatrua. Eles estavam acompanhando Jesus. Oh, para isso, o número de evangélicos no Brasil, como tem crescido, a quantidade de igrejas evangélicas, olha a quantidade de seminários teológicos, a quantidade de pessoas que frequentam, cultos reformados, olha a quantidade disso, daquilo. Sim, meu filho, grandes multidões acompanhavam a Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, se alguém vem a mim, vem, você tem que se levantar e andar, vem a mim, e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, imagine, e marido, entenda-se aqui o cônjuge, e filhos. Os filhos ficam indignados? Fica. Irmãos e irmãs, os parentes, os irmãos e irmãs, que nada, agora é um doido. Agora é só Jesus. Fica dizendo que a gente vai para o inferno só porque a gente quer aproveitar das delícias do mundo. Só fica de Deus, rapaz, tem o melhor dessa terra, qual o problema? Esses fanáticos. Não aborrece, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida. Você tem que se aborrecer. Se olhar no espelho e dizer: o que você quer? Eu não, viu? Você quer me desviar, né? Aí a pessoa diz: pai, ficar falando com quem? Comigo, é doido. Sério. De manhã já acorda olhando pro espelho, no espelho no banheiro lá. O que você quer? Me desviar? Não, estou de olho em você. Meu pai que estava no quarto com você. O outro. O velho eu. Aí a menina fica até com medo. Ah, Deus. Você tem que aborrecer a sua própria vida. Por quê? Porque senão não pode ser meu discípulo. Então você é o quê? O que é um falso crente? Meu filho, é um ateu. Um falso crente é um ateu. Ele diz que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. Porque nem medo eles têm. Porque os demônios têm medo. Os demônios não são ateus, não. Olha, o ateísmo é algo tão louco que nem os diabos têm coragem. Como é que está escrito em Tiago? Os demônios creem e estremecem. Os cristãos hoje não têm mais medo, não. Peca, meu filho, e peca com força. E ainda diz que o certo é errado. E que o errado é certo. Vir para a igreja é errado. Ficar em casa com as pernas para cima, fingindo que está assistindo o culto, certo. Certo? Jesus continua. E ele vai dizer: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Agora vamos mais adiante, no final, versículo 33. Assim, pois, do capítulo 14 de Lucas, versículo 33, assim, pois, todo que dentre vós não renuncia a tudo. É isso que Mateus vai fazer, meu filho. Ele renunciou a tudo. Quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode, reprovado. Nada disso, eu sou crente, rapaz. Eu sou crente. Não, não. Você está dizendo que conhece a Jesus, mas ele não te conhece. Porque seu relacionamento com ele é falso. E ele sabe. Você pode enganar os outros, mas a ele você não engana, não. Você esqueceu que ele tem olhos como chama de fogo? Ele sabe. A gente já viu aqui nessa passagem de Lucas, capítulo 5, que Jesus, ele sabia o que estava se passando no coração, no pensamento dos fariseus. Eles arrazoavam, eles estavam pensando que Jesus era um blasfemo. Jesus sabia o que eles estavam pensando. Agora voltando para Lucas 8, irmão, o segundo sintoma.
as riquezas. Ah, essa daqui eu tô livre. Tá mesmo, irmão? Quem de vocês hoje não se preocupou com dinheiro? Aquele que disser, você tem dois problemas, a avareza e a mentira. Né? E a gente tem que tratar cada um respectivamente. Todos nós nos preocupamos. Você tem carro? Ah, a gasolina subiu o preço. Você não tem carro, você anda de ônibus. Rapaz, a tarifa vai subir. Não. Meu filho, você come, então você está preocupado com o preço dos alimentos. Rapaz, você viu quanto é que tá o feijão? E o arroz? E a farinha? Rapaz, você viu? Você viu o preço da carne? Agora eu vou virar vegetariana a pulso. Porque você é vegetariano, você ama os animais. Eu digo, não, meu filho, eu tenho condição de comprar carne. Eu sou vegetariano. Forçado. Então a gente vive numa época, irmãos, em que a gente fala de dinheiro o tempo todo. É assim mesmo. Para vir para a igreja, você teve que manusear dinheiro, não foi? Quem pegou ônibus, aquele que veio de carro, botou algum combustível, teve gente que veio orando. Oh, Deus. Ô pai, no bafo. O carro vai pegando a fumaça. Nossa. Você cortou o cabelo hoje. Pagou. A não ser quando você corta com um Paulinho. Não, mas aí com o Paulinho tem que comprar o cachorro quente. Tá quanto o cachorro quente, meu filho? Como é, rapaz? Não faço isso não. R$7 o cachorro. Era R$2,50 outro dia, rapaz. 3,50 pequeno. Ah, R$3,50. Era R$2,50 outro dia. Você vê como tá inflacionando. Ah, tá vendo? Imagine, até para cortar o cabelo, que é de graça, acaba entrando alguma coisa por fora. Então a gente sempre está manuseando dinheiro, irmãos. É difícil a gente não se preocupar com isso. É verdade. Mas quem disse que ia ser fácil? A gente sempre está preocupado com dinheiro, irmãos. Sempre. E a gente tem que lutar contra isso. Vamos imaginar que o seu salário cai dia 5. Não caiu. E agora, quem caiu foi você na cama, meu Deus. Meia-noite, de 5 para 6, está você lá no celular para ver. Rapaz, será que caiu? Aí pega o óculos. Não caiu ainda. E eu combinei de pagar amanhã o conserto. Calma. Você acha que Deus só tem essa forma de prover o seu sustento? É sério. Deus que criou todas as coisas. Por que você acha que está escrito lá na Bíblia que Deus é o dono do ouro e da prata? A Bíblia diz que Deus fez o rico e fez o pobre. Deus fez tudo, irmão. E a gente tem que aprender a descansar nele. O apóstolo Paulo, quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, em Filipenses 4, ele diz, olha, porque eu já fui provado tanto na abundância quanto na escassez. Alguns talvez aqui tenham sido provados na escassez, eu creio que a maioria. Tem gente que está orando para ser provado na abundância. Ô Pai, eu quero tanto essa prova, Deus. Envia, Senhor, estou preparado. Pode mandar. Eu estou preparado, Senhor. Manda os milhões. Manda os milhões. Cuidado, irmãos, com o que você pede. Então aqui ele diz, os cuidados e as riquezas. Perceba, olha, vamos para a passagem paralela, a mesma passagem, lá em Mateus, rapidamente, Marcos, capítulo 4. Tá logo, Marcos é o evangelho que está logo antes de Lucas. Marcos 4, tem também essa mesma passagem paralela. Olha que coisa, Jesus aqui está explicando. Versículo 19. Mas os cuidados do mundo. Olha, Jesus é mais detalhista, mas os cuidados do mundo. Porque os cuidados com a sua vida espiritual, eles são positivos.
Você se preocupou hoje? Você se preocupou hoje como é que está o seu amor? Como é que está seu amor para o próximo? Está como? E sua alegria no Senhor, como é que está? Você tem hoje a certeza da salvação? Como é que está a alegria da salvação no seu coração? Perceba, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. E a gente não tem, por quê? Porque a gente fica com todo o nosso foco nos cuidados do mundo. Então ele diz, mas os cuidados do mundo, e aqui agora, a fascinação da riqueza. Porque a riqueza fascina, irmão. Talvez você diga, não, mas eu não sou assim. É nas coisas mínimas. Vamos imaginar que você é uma humilde dona de casa. E aí você vai na casa da sua vizinha e ela comprou um fogão novo. E é autolimpante. É de tampo de vidro. Tem timer. Sabe o que é timer? Que negócio você bota 5 minutos no forno. Aí quando bate o 5, ele vai... Olha que coisa chique, irmão. Acende a luzinha, o fogão dela. Também aquele traste que eu tenho como marido. Não me dá um fogão desse. Imaginar que você, meu filho, lava as suas roupas na mão. Aí você visita a vizinha do outro lado, que acabou de comprar uma Brastemp. Não é uma máquina de lavar, é uma Brastemp. Ela lava, ela seca. Se bobear, já sai até passada a roupa. Aí você diz, varão, eu não quero muita coisa. Uma máquina de lavar. É uma necessidade. Você está dando risada, irmão, mas é verdade. Isso é uma o quê? Uma fascinação. Você não fica assim, não. Aí você fica doido atrás da Black Friday. Na Black Friday eu compro. É. E eu divido em 50 vezes. Então, isso é a fascinação das riquezas. Por que a gente pensa que fascinação de riqueza tem que ser algo grandioso? Aí a gente acha que a gente está livre. Não, eu nunca pensei em ter uma casa milionária, eu não quero ter carrão, eu não quero ter nada grande. Eu sou uma pessoa humilde. Eu só quero uma máquina de lavar, um fogão, um colchão do ortobom. Daquele, como é? Não sei quanto, 35, como é? Densidade? D45. D45. Tô cansado de dormir naqueles colchões que parece que você tá no chão, mano. Não pode não, mano. Que é isso, a coluna não aguenta. Então a gente tem fascinação. Fascinação, imagina. Caramba, eu não quero muita coisa. Eu quero ter o cabelo de Calmon. Então eu vou fazer um implante de Silas Malafaia fez. Calmon fez implante não, meu filho. Isso daí é natural. Esse tupetezinho dele bonito assim, fica com Rita de unha. Fica assim, ó, faz assim, ó, fica tudo bonitinho aí, organizado. Nossa. Não, que é assim, desse jeito, mano. Aí bota, você sabe como é essa cirurgia? Eles pegam, né, uns cabelos assim e fazem um implante capilar, né? Silas Malafaia fez, aquele Marcos Feliciano, vários pastores estão fazendo, porque ter cabelo parece que é sinônimo de espiritualidade agora. A gente voltou à era de Sansão. Socorro, gente. Eu tô aqui com meu pouco cabelo, meu filho, e eu ainda não cortei, porque era para cortar. Então, a gente tem que tomar cuidado porque a gente se fascina com coisas pequenas. A gente perde tempo. Quanto tempo a gente perde no celular procurando promoção disso, daquilo. Eu acho que eu estou precisando de uma blusa. Deixa eu ver a promoção aqui. E agora tudo tem aplicativo, né? A loja tudo tem aplicativo. Meu Deus, que diabo é isso? E fica mandando os links para você. Fascinação com plano de internet. Meu irmão, a que nível a gente chegou, né? Que nada, mas essa internet ninguém merece. Quando chega na cena, que é aquela rodinha. O pastor diz assim, ó. Tem gente que até gosta, né? Ô pastor, a internet aqui travou.
Né? Se for José. Socorro. Não, eu quero uma internet decente. Você fica fascinado. Eu vi, porque você não vem para a igreja presencialmente. Não vai ter... Assim, lhe garanto. Então a gente tem que tomar cuidado, porque são essas pequenas coisas que tomam muito tempo. Você já notou isso? Eu estou falando isso porque eu sou tentado, às vezes de noite. Você está lá podendo ler a Bíblia, podendo ler tanto material bom, assim, alguns livros assim, bons, livretos assim, de Spurgeon, Riley e tantos outros assim que estão gratuitamente na internet disponíveis, e aí você fica olhando o preço de coisa. Ai, vai caçar o que fazer, rapaz. Olhando o preço de coisa. Você quer uma máquina de lavar, meu filho? Vou orar. E olha, não tem máquina de lavar, agradeça que você tem roupa para lavar. Porque, e aí se não tivesse roupa? Como é que Paulo escreveu a Timóteo? Você tem o que vestir e o que comer. Esteja contente. Por isso que eu fico indignado lá em casa. Quando eu ouço minhas filhas dizendo frases, meu pai só tem isso para comer, é? Como é? Então porque não está com fome. Quem está com fome, meu irmão, pergunta aqui, é farinha com... Como é o nome, Quinho? Com café e da glória. Porque deixa forte, farinha é mandioca, deixa a camarada forte. Olha o tamanho de Quinho. Não tem desnutrição certa aí, meu filho. É verdade. E o café deixa você acordado, né? Por isso que Quinho não dorme. Oh, meu Deus. Tá precisando voltar esse tempo. Eu acho que ele tomou tanto café quando era pequeno que ele perdeu a eficácia, a cafeína. Pode ser, né? Sei lá, fazer um estudo. Então aqui Jesus ele diz, olha, cuidado. Cuidado com a fascinação que esse mundo produz. Irmãos, a mente humana, sabe, ela tem um atributo que o próprio Deus deu, que é a criatividade. O homem não pode criar nada do nada. Ele não pode criar do nada. Só quem pode criar do nada é Deus. É um verbo no hebraico chamado barak, que está logo no primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus. Então, aquele verbozinho criou, né, do verbo criar, talvez para mim e para você seja o mesmo verbo, né? Criou Deus e fulano criou alguma coisa. Não, no hebraico, barak, só Deus cria. Porque Deus cria do nada. Deus fez o universo do nada. O homem não. O homem cria, mas ele cria transformando coisas. Por exemplo, a pessoa que inventou o celular. Ele não criou o celular do nada. Ele pegou determinados materiais disponíveis na natureza e os organizou de tal forma que virou um celular. Então, o homem ele tem essa capacidade de criar coisas. E o inimigo ele tem usado essa capacidade para que o homem produza coisas para roubar a atenção que é devida a Deus. Isso não é algo novo. Quem já leu Gênesis sabe o que foi que aconteceu no capítulo 11. O que tem em Gênesis capítulo 11? A Torre de Babel. E o que é a Torre de Babel? Uma criação, uma construção que tentava rivalizar com Deus. E é por isso que Deus coloca idiomas diferentes e dispersa o homem como um juízo corretivo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque no mundo tem tantas coisas que, se a gente não tomar cuidado, nos seduzem. Por exemplo, tem gente que fica perdida. Eu não sei o que eu vou comer hoje. Aí tem um aplicativo, né, de comida. Eu não sei. Mas eu não sei, meu filho. É por isso que eu dou glória a Deus. Por como Deus organizou a minha vida. Pastor, o que você vai comer hoje? O mesmo que eu comi ontem. O que eu comi anteontem. O que eu comi no ano passado. O que é atum com o que tiver. Então eu abro a latinha, jogo num pote, que eu tô como no pote que eu sou, né?
E aí misturo com qualquer coisa. E como? Não estou dizendo que você tem que fazer isso. O que eu estou dizendo é que a comida não tem que ser uma preocupação para você. Glória a Deus. Não tem que perder tempo com isso. Que roupa eu visto? Ah, mas não combina. Não combina. E vem cá, a sua salvação combina com a Bíblia? A sua salvação é a bíblica? Ou você tem uma salvação diabólica? A sua esperança é bíblica ou a sua esperança é a vã esperança? Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso daqui causa paralisia. A gente fica paralisado com tanta preocupação. É como aquele jumento, que você bota ele diante de 2 potes de pasto. Ele fica lá e morre de fome. Ele não sabe qual que ele come. E aí, eu vou descer. Come os 2, varão. Segue o Quinho. Pega um, ruma no outro, faz uma mistura e bota pra dentro. Então aqui a terceira coisa. E as demais ambições. Ó, aqui em Marcos ele diz as demais ambições. Vamos voltar para Lucas. Lucas 8, 14. E os deleites da vida. Então, os prazeres que a vida proporciona. Irmãos, é pecado o cristão ir para a praia? Não, claro que não. Você levar sua família para a praia. Ah, pastor, isso é pecado. Então você faz isso. Agora o cristão tem que tomar cuidado em qualquer ambiente. O cristão tem que tomar cuidado na igreja. É verdade. Então você tem que tomar cuidado. A roupa que você veste. As pessoas que você anda. O que você vai fazer, o que você vai falar. Para onde você vai olhar. Você tem que ter esse tipo de cuidado em qualquer ambiente. Ah, fulano se desviou. Por quê? Foi para a praia. E é pecado isso? Não. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas é pecado quando a praia se torna prioridade. Não, varão, tomara que o pastor termine o culto rápido, porque o sol tá tão bom hoje. Tô querendo pegar uma cor. Fique tranquilo, no inferno tem fogo. Você fica viu? Aqueles que estão com mais pressa, no inferno você vai ficar com a cor assim bem tostadinha, porque o fogo vai estar lá. Oh, Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que se tornam prioridades, porque é isso. Deus, Ele é bom, irmãos. E Deus se agrada em dar coisas para os seus filhos. Glória a Deus. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não amar mais os presentes de Deus do que a presença de Deus. Amém. A presença de Deus é infinitamente melhor do que os presentes. Verdade. E é isso que a gente tem que aprender. Para que a gente não caia nesse perigo da paralisia facial, da paralisia espiritual. A gente fica preocupado, a gente gasta todo o nosso tempo aproveitando. Como, por exemplo, várias igrejas, no período do verão, eles fazem um retiro. E aí vão, para os lugares. Meu filho, se é para ser, se está todo mundo de férias, por que não vai fazer um evangelismo? Já que durante o ano não pode fazer esse evangelismo, você está trabalhando, então está de férias, tem uma semana de carnaval, de feriadão, disso, daquilo, por que a gente não vai para um lugar evangelizar? Ah, não, mas a gente quer descansar um pouco da vida. Então pede para o Senhor te matar e levar. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque a gente está precisando, sabe, eu quero voltar agora, a gente está precisando se levantar. Eu quero que você abra comigo agora em Isaías capítulo 6. Eu já estou concluindo, viu, irmãos? Antes de meia-noite, pode ter certeza que eu concluo. Louvado seja Deus. Isaías 6. Glória a Deus. Todos vocês conhecem Isaías 6, sabem que é o encontro de Deus com o profeta Isaías. Todos vocês sabem disso. Eu não vou fazer nenhum tipo de pregação sobre isso. Mas logo após esse encontro, olha que coisa linda. Versículo de número 8. Isaías 6, 8.
Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem enviarei? O Senhor Jesus disse para a igreja dele, que eram os 12 apóstolos, agora somos nós. Olhe, ide por todo mundo e pregar meu evangelho a toda criatura. Mas quem é que vai pregar se ninguém quer ir? Como as pessoas vão acreditar se ninguém está pregando para elas? Isaías, a quem enviarei, Isaías? Porque ninguém quer ir, Isaías, todo mundo quer fazer a sua vontade. As igrejas têm a sua própria agenda. As igrejas estão muito mais preocupadas com o cenário político do que com o cenário espiritual do mundo. A geopolítica tem importado mais para os evangélicos do que o livro do Apocalipse, que diz como é que vai ser o final das coisas. Não é assustador isso, irmãos? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha que coisa linda. Você não acha bonito isso? Por nós. Deus é plural. Nós significa eu e você. Você é um com Deus. Então você tem que ser um missionário, senão você é um fraude. Todo cristão, ele é um missionário por excelência. Por quê? Porque ele tem uma missão. O que é um missionário? É alguém que tem uma missão. Falar do Evangelho. Viver o Evangelho. Ensinar aquilo que você já aprendeu. Aquilo que você não aprendeu, aprenda para que você possa ensinar mais adiante. Tenha uma vida que seja útil. E disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Enquanto tantos se escondem, Isaías, bota o meu nome na lista, assim, eu vou. Mas Isaías, o negócio vai ser estreito, Isaías. Você sabe como morreu esse profeta? O perverso rei Manassés mandou serrar ele no meio. Amarrou ele na árvore e cortou ele. Imagine, as vísceras saindo. Ele que pregou a vida inteira a palavra de Deus. Não teve nenhuma morte honrosa numa mansão, sendo aplaudido com programa de televisão, trajes luxuosos, não. Vida de humildade até o fim e perseguição. Onde estão os verdadeiros profetas hoje em dia, irmão? Então disse, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, não entendais. Vede, vede, não percebais. Torne sensível o coração deste povo. Endureça-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e a se converter e seja salvo. Essa passagem que Jesus diz, essa passagem que Jesus usa para dizer por que ele ensinava por parábolas. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradas, sem moradores, e a terra seja toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebino e como o carvalho, dos quais, depois derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Olha o que nós estamos fazendo, pregando para a santa semente. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, mas eles estão por aí. Eles ouvirão a voz de Cristo por meio dos seus lábios, dos meus, por meio de um panfleto que você vai distribuir. A igreja já produziu panfletos, o irmão José tomou a frente, direcionado pelo Senhor, e produziu milhares de panfletos que vão ser distribuídos com os irmãos, para que os irmãos distribuam. É assim, irmãos, tenha uma vida que seja útil a Deus. Pare de ser inútil. Pare de ocupar inutilmente um lugar aqui na terra, vivendo só para o seu próprio umbigo.
Como se só você importasse. A minha dor, a minha isso, a minha aquilo. Ah, você só fala de você. Quantas pessoas a gente conversa, só falam delas. Mas se já ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas do alto, irmão. Versículo 27 do capítulo 5, eu quero concluir onde a gente começou. Capítulo 5 de Lucas. Passadas essas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi assentado na coletoria. Agora eu quero falar da cura. Qual é a cura? Qual o remédio para você ser curado da paralisia espiritual que você está cometido? Irmãos, o remédio é o mais simples. Arrependimento e fé. Pronto. Ah, mas é sempre esse mesmo remédio? Oh, meu filho, se ele é bom. Ele é o remédio que sara tudo. No mundo espiritual, ele é o remédio eficaz. Para qualquer enfermidade espiritual, passa o quê? Arrependimento e fé que fica bom. Foi isso que encheu o coração de Mateus, Levi aqui. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi. Tantas pessoas desviavam o olho de Levi, mas Jesus, não. Jesus olhou para ele. Jesus não era mais um religioso. Jesus não era mais um que julgava a vida dos outros sem antes buscar ajudá-los. Você sabe que fulano faz isso e aquilo? Sei. Você já pregou para ele? Não, pastor, mas como que eu vou pregar para ele? Você já viu ele? O que ele faz? E você, antes de ter Jesus, fazia o quê? Ô irmão, para você ser pior do que eu, antes de conhecer Jesus, você vai ter que trabalhar. Viu? O apóstolo Paulo disse que era ele. O maior pecador que eu conheço. Quem é Paulo? Eu. Porque Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o mais pecador que eu conheço. Mas ele me salvou. E a graça dele não foi em vão na minha vida. Antes me transformou. Tem que ser assim com você. Tem que ser assim comigo. Assentado na coletoria, ele estava lá vivendo a sua vida. Mas então Jesus chamou ele de maneira eficaz. E eu espero que você receba esse chamado hoje. Porque senão, irmãos, a sua vida está fadada à depressão, à tristeza, à amargura. As pessoas que perdem a oportunidade de seguir a Jesus. Tudo que elas podem esperar do futuro é desespero, como está escrito na carta aos Hebreus. Aqueles que perderam a oportunidade de seguir a Jesus, eles só vivem na expectação da ira vindoura. Ih, rapaz, eu perdi. A ira vai me pegar. No livro de Jambânia, tem até uma cena que mostra isso. Uma mulher trancada num quarto desesperada. Por quê? Porque ela perdeu a sua oportunidade. Cuidado, irmãos. Aproveite a oportunidade que o Senhor tem te dado hoje. A porta para o céu está aberta hoje. Eu não sei se ela está amanhã. Pastor, o Senhor já disse isso várias vezes. E vai chegar um dia em que vai ser o dia. Como foi com Noé. Noé avisava todo dia. Olhe, Deus vai mandar o dilúvio. Olhe, Deus vai mandar o dilúvio. Olhe, Deus vai mandar o dilúvio. 100 anos. E teve um dia que Deus mandou o dilúvio. Eu não sei se você fica assustado, eu fico. Uma expressãozinha pequena. E matou a todos. Não foi o diabo, não, foi Deus. O dilúvio matou o mundo inteiro. Só ficaram 8 pessoas que estavam dentro da arca. O restante foi todo morto.
Você imagina isso, irmão? Como é que a gente não tem temor, um temor santo de um Deus desse? Que faz coisas extraordinárias como essa. Para demonstrar o seu poder. Para nos levar a uma vida de obediência e submissão à sua palavra. Nós vivemos vidas orgulhosas. Levi, assentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Jesus disse uma palavra: segue-me. É por isso, irmãos, que a gente não convence uma pessoa a seguir a Jesus. A gente prega para ela. A gente prega o Evangelho. Se a pessoa vai seguir a Jesus ou não, não é problema meu ou seu. Na parábola que eu contei a vocês do semeador, o semeador perde tempo procurando o tipo de solo. Rapaz, eu acho que eu não vou jogar aqui não. Não, aqui também eu não vou jogar não. Não, também não vou jogar aqui também não. Ele joga em todos os tipos de solo. Esse é o nosso papel. Foi isso que Jesus disse, essa é a nossa missão. Prega a toda criatura. Prega a toda criatura. Prega a toda criatura. É por isso que a gente prega para islâmicos, a gente prega para índios, que não foram ainda sequer visitados, né, pela civilização conhecida, por assim dizer. A gente vai lá e prega para eles. E morre pregando o Evangelho. Como tantos outros fizeram no passado. Por quê? Porque essa é a forma das pessoas serem salvas. Por meio do conhecimento de Cristo. Através da palavra de Deus vivificada pelo poder do Espírito no coração do pecador. Essa palavra foi vivificada de maneira eficaz no coração de Mateus. E ele não se tornou simplesmente um seguidor, nem simplesmente um discípulo, mas um apóstolo do Senhor Jesus. E ele levantou. Você vai se levantar daqui a pouco. Você não vai dormir nessa cadeira, como alguns já dormiram. Você não vai dormir nela. Você vai se levantar. Mas a grande questão é, você vai se levantar para seguir a Jesus, obedecendo a Ele, ou você vai se levantar para se afastar de Jesus em desobediência? Talvez a sua boca diga, eu quero obedecer, mas os seus passos vão em outra direção. É verdade. Cuidado, irmãos. Ele se levantou e deixando tudo. O que é que vai impedir muitos aqui de seguir a Jesus? As preocupações do mundo. A gente acabou de falar. Mas não sei disso não. Mas pastor, eu sei que o senhor falou, e está na Bíblia, é isso mesmo. Mas agora não dá. Como assim agora não dá? Não entendi. Não dá por quê? É porque tem muita coisa. Então você quer que Deus tire tudo isso de você? Eu vou falar coisas duras aqui, irmãos. É que eu tenho meus filhos. Você quer que Deus mate seus filhos? Não! Mas eles não têm te impedido de honrar a Deus? Não, mas é porque é meu trabalho, então você quer que Deus providencie sua demissão? Não! Mas você não está dizendo que é seu trabalho que tem te impedido de honrar a Deus? Mas sabe... Cuidado, irmão. Cuidado com a desculpa que você dá, porque Deus pode tirar essa desculpa de você. É a sua casa? Então você quer que Deus envie uma chuva e você perca a sua casa, porque aí parou a desculpa? E aí, qual vai ser? Deixando tudo. Mateus deixou tudo. Pedro, André, João. E ainda aqueles que não tenham, irmãos, abandonado fisicamente, eles têm que abandonar emocionalmente.
O que Jesus exige de todos os seus discípulos, indistintamente, é que na nossa vida ele tem que ser prioridade. E o nosso amor por Cristo tem que ser algo tão grande que o nosso sentimento por qualquer outra pessoa, se comparado com o amor que a gente tem por Cristo, parece ódio. Mas nem parece que você me ama. É assim uma pessoa que ama Jesus. Ele dá prioridade a Jesus. Deixando tudo. Ó, o seguiu. A gente sabe que Mateus vai fazer uma festa na casa dele. Ele vai chamar um monte de gente. Eu não vou falar sobre isso hoje. Se Deus permitir, a gente vai falar sobre isso no domingo. Mas, como a gente começou a falar aqui sobre paralisia espiritual, sobre o ateísmo cristão, o questionamento que eu quero fazer a vocês hoje, irmãos, e a mim mesmo, a gente diz que acredita em Deus, mas a nossa vida testifica a esse respeito. A nossa vida testifica essa declaração. É como conta-se uma história que estava tendo uma perseguição religiosa em um determinado vilarejo. Olha, todos os cristãos vão ser mortos. Aí teve um desses cristãos assim, ateus, que ele disse, aí agora a gente vai ser morto. Cara, fique tranquilo, meu filho, todo mundo sabe que você não é cristão de verdade. Já imaginou? Se hoje, no nosso país, baixasse um decreto, tá chegando perto desse atual presidente dar um golpe militar, ele tá ensaiando. Então, se tiver um golpe e ele disser, olha, o cristianismo evangélico ortodoxo está proibido. Porque se ele é seguidor de Silas Malafaia, meu filho, o cristianismo bíblico é blasfêmia para ele. Então, se hoje ele dissesse, todo cristão vai ser preso e torturado, será que se olhassem a sua vida, tem evidência de que você é cristão suficiente para ser preso? Olha, irmãos, não sei se vocês já jogaram futebol aqui. Jogou futebol aqui, vai se identificar. Às vezes você está formando um time, né? E às vezes tem aquelas pessoas que gostam de jogar bola, só que não tem aptidão. É o meu caso. Né? Gosta muito de jogar bola, mas não nasceu para aquilo. A bola para ela é quadrada. Né? Mas ele quer jogar bola. E aí ele é sempre o último a ser escolhido. E ele está lá jogando bola. E aí na hora assim, o time está lá marcando, e aí fulano diz assim, ninguém vai marcar, fulano de tal. Não, ele é café com leite. Não é meu caso. Não vai gastar um marcador com ele, não? Não, meu filho, ele se perde sozinho. Se a bola for no pé dele, é mais fácil ele fazer um gol contra do que ele acertar o gol do adversário. É os cristãos de hoje. Eles estão mais facilmente trabalhando para o diabo, sem perceber, do que trabalhando para Deus. É duro dizer isso, mas é verdade. Os fariseus achavam que estavam trabalhando para Deus, sim ou não? Sim. Mas não era para Deus que eles estavam trabalhando. O fariseu Saulo de Tarso achava que estava trabalhando para Deus, sim ou não? Sim. Mas não era para Deus que ele estava trabalhando. Muitos de nós, nessa noite, achamos que somos cristãos, mas não é a Cristo que estamos servindo ainda. E muito menos a Ele que temos seguido. Por isso que a gente saia daqui, irmãos, mais do que com uma reflexão, com uma motivação, para que as nossas vidas sejam transformadas. Antes da gente sair enxergando o pecado em tudo, vamos usar as coisas para a glória de Deus. Vamos olhar para as coisas que Deus já colocou na nossa vida
como oportunidades de manifestar a glória do nosso Salvador. Vamos aproveitar o nosso tempo, remindo os dias. O que falta para Jesus voltar? Só uma coisa: este evangelho será pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Muitos estavam questionando, desde a época do apóstolo Pedro, imagine isso, há 1900 e tantos anos atrás, o apóstolo Pedro escreveu uma carta, porque muitos já estavam se questionando na igreja: mas Jesus não vai voltar? Há 1900 anos atrás. E Pedro disse: isso é para que ninguém se perca. Você já pensou, irmãos, se Jesus voltasse há 12 anos atrás, eu estava no inferno. Alguns aqui, se Jesus tivesse voltado há 5 anos atrás, estavam no inferno. Tem outras pessoas que vão ser alcançadas. E o instrumento que Deus vai usar é você. Você deveria se sentir extremamente lisonjeado com isso. Servir ao Senhor não é fardo, não é carga, é privilégio. Nós estamos, na época das Olimpíadas, e uma grande honra para os atletas, para eles, para a gente, isso é algo até certo ponto desprezível, porque o que eles veneram e propagam é totalmente antibíblico. Mas uma das grandes honrarias que se dá a um atleta é ele ser o porta-bandeira do país. No encerramento dos Jogos Olímpicos, quem vai levar a bandeira do Brasil vai ser essa medalhista olímpica, a primeira medalhista olímpica da ginástica, Rebeca alguma coisa. Ela vai receber essa honra, imagina, de carregar a bandeira. Todo mundo já voltou do Japão, porque a modalidade esportiva dela já acabou. Todo mundo já voltou para casa, já está logo depois deles passarem por esse período assim, de Olimpíadas, eles passam um tempo de descanso. Porque o próprio corpo precisa de um descanso para se regenerar para novos exercícios físicos. Então todo mundo está em casa descansando e ela está onde? Está no Japão, esperando as Olimpíadas para poder carregar a bandeira do Brasil por alguns instantes. Você acha que ela está achando ruim? Ela está olhando isso como um grande privilégio, dado a poucos. Você tem sido chamado para levar o estandarte de Cristo. E você está achando que isso é pesado? Isso é ruim? Ah, mas levar o nome de Cristo é tão chato, eu não posso mais fazer as coisas que eu quero fazer, porque aí vão dizer: ah, fulano prega uma coisa e vive outra. Ah, que coisa chata. Chato ser santo? Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa muito sincera para você. Chato é ir para o inferno. Vai perguntar para alguém que está no inferno se o inferno é legal, se o inferno é descolado, se o inferno é bacana, se o inferno é Tumblr. Não, meu filho. Tome cuidado. Aproveite o tempo que Deus tem te dado. Porque, olha o que eu disse, Deus tem te dado. O dia de hoje foi uma dádiva de Deus. Até para o ímpio. Mas vai chegar um dia em que vai acabar. Sabe o cemitério que tem aqui a poucos metros? Não é possível que você já se tornou tão insensível a ponto de não pensar que um dia vai ser o seu. E aí? Onde comparecerá a sua alma? Ah, mas eu sou um cristão ateu. Cristão ateu não vai para o céu. Dá um cuidado, irmãos, para que não sejamos como as sementes que caíram no meio do espinho. Não permita que o mundo sufoque você. Não permita que as preocupações com família, com dinheiro, com emprego, com isso, com aquilo, roube a prioridade que Deus tem que ter na sua vida. Ó Senhor,
O Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem somos, mais do que nós mesmos. Por isso nos ajuda, Senhor. Poda-nos para crescer. Pois como disse um irmão nosso do passado, é melhor ser podado, sentir a dor da poda para crescer, do que ser deixado para ser queimado. Por isso, Senhor, tira de nós tudo aquilo que tem nos tornado infrutíferos. E nos torna, Senhor, ramos que deem frutos para a Tua alegria. Como o Senhor Jesus nos ensinou, eu vos escolhi para que deem frutos, frutos que permaneçam por toda a eternidade. Ó Senhor, que essa verdade seja verdade nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a ter uma fé visível. Livra-nos da hipocrisia, da autojustificação. Quantas vezes, quando somos repreendidos, tentamos nos justificar. Ah, mais isso, mais aquilo. Quando na verdade nós deveríamos era confessar o nosso pecado e deixar. Pois assim alcançaríamos misericórdia. Por isso nos livra, Senhor, dessa autojustificação que tanto tem nos prejudicado. E nos leva, Senhor, a uma mansidão e a uma humildade que nos concede a justificação que vem do alto. Senhor Jesus, que o Senhor reine sobre nós. Como o Senhor nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, livra-nos do mal. Senhor Jesus, faz uma oração intercessória por nós. E nós lembramos, Senhor, que o Senhor orou por nós e disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E não existe mal maior do que viver louvando a Deus com os lábios, mas com o coração distante dele. Confessando que somos de Cristo, quando na verdade não o seguimos, mas já o rejeitamos no nosso coração. Perdoa, Senhor, a insensatez de dizer que somos teus servos, mas não consultamos o Senhor para nada. Seja para os nossos relacionamentos pessoais, seja para as nossas escolhas do dia a dia, não consultamos ao Senhor para nada. E ainda temos a cara de pau de dizer que somos servos do Senhor. Oh Deus, que insensatez. Por isso, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, que as nossas pernas sejam curadas, para que possamos enxergar a Tua vontade e andar por meio dela, Senhor, para a Tua glória, como igreja triunfante que o Senhor nos chamou a ser. Como igreja que reluz a luz que é Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a ser o que o Senhor nos destinou a ser. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E diga para você mesmo, internamente, enquanto você vai para sua casa: você foi curado da paralisia. Agora siga Jesus, alma. Aleluia!